Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E agora também estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feita só para você. No vídeo de ontem nós estávamos falando sobre medo. Nós estávamos falando de nós então aceitarmos que temos uma dificuldade, que ela vem para nós, somos descobertos, que ela nos põe frágil e nos põe no chão, nu, e somos descobertos pela nossa fragilidade. E nós falamos também que nós temos que agradecer quando o outro vem para a nossa vida, para então ele nos descobrir. Sim, quando ele nos ofende, é sinal que nós somos frágeis naquela área. Por que o outro me ofende? Porque somos frágeis. Aprendendo a lidar com essa situação, o que acontece? Quando o outro se desequilibra e vem para cima de você, você também cai? Ou você se equilibra e resiste forte à tempestade? Tudo isso tem que ser levado em conta. Quando o outro se desequilibra e põe você desequilibrado, e você então é descoberto. Se você colocar na sua cabeça que quando o outro se desequilibra e você já está saudável, você não cai. Ele pode dar os pitis, PTs, tudo que for possível, da forma que ele quiser, você não sente o baque, porque você está forte. Já teve uma situação que o meu marido teve o AVC, ele ficava irritado, ele ficava agressivo e ele falou palavras duras para mim, merecidas, com certeza, porque ele falava assim: você tem que saber tudo. Eu falava assim: eu tenho você para cuidar de uma coisa e eu para cuidar de outra, eu não posso cuidar de tudo. Quando chegou o momento na qual ele precisou que eu cuidasse de tudo, ele foi muito bravo comigo. Depois do AVC, ele foi agressivo comigo, porque nessa parte eu fui frágil. Em deixar algo a mais para ele, eu tinha que ter feito tudo, porque aí eu não precisaria dele. Foi assim que ele me falou. Então ele foi agressivo. Agressivo quando eu não lembrava alguma senha que na realidade era só ele que sabia. E ele teve dificuldade então de estar me passando essas informações. E ele foi agressivo. E ele estava certo. Nós temos que estar interagindo com o todo. E naquele momento na qual ele se desprendeu dele e saiu fora do comum, eu me mantive calma, serena, e tudo aquilo que foi falado e dito não me ofendeu, não me magoou. Porque eu entendi então que também quando o outro te coloca certas coisas para você, você tem que entender que toda mágoa tem um sentido, de uma razão. Serve também para você avaliar o seu eu, as razões e os motivos e também quando você se magoa, por que você está frágil nessa área e cuidar. Nós falamos a respeito disso. Tô com a voz meia rouca, né? É que eu trabalhei muito hoje, muito. Desmontamos algumas camas para então estar podendo levar para outro rancho, e aí eu me deparei com uma situação de muitas camas com alguns defeitos. Então fiz as trocas, inclusive amanhã ainda vou finalizar isso. E eu tive ajuda então do meu marido para que pudesse então estar fazendo algo que para ele, depois de tudo que ele já passou, é muito difícil.
Mas eu deixei então que ele cuidadosamente, cautelosamente pudesse então executar as atividades. Teve um momento que foi a primeira cama que tinha que montar. Ai, que parafuso! Ele fez de propósito. Aquele parafuso fez de propósito. Ele demorou exatos 25 minutos para a gente então entender o que estava acontecendo com aquela cama. E ele venceu a barreira dele, que era ser cauteloso, sem alterar a voz, sem perder nenhum movimento brusco. Ele se manteve calmo, pacífico, sereno. Eu até estava estranhando, eu falei, em outras situações ele teria quebrado a cama toda, mas ele venceu essa barreira. Ele se manteve calmo, respirou fundo e graças a Deus eu posso dizer a vocês que eu estou feliz por ele ter conseguido vencer essa dificuldade dele, de não deixar a ira tomar conta, né? Por conta de uma dificuldade, não ter a paciência de insistir até conseguir, e ele conseguiu fazer isso hoje. Foi lindo. E depois as outras duas que a gente montou, foi tão rápido que a gente até se assustou. Aí eu falei, amor, essa cama foi um teste para saber se você entendeu a lição. Que não é porque uma coisa está difícil naquele momento, você pode então perder a paciência. Você pode então quebrar tudo. Você pode então gritar, porque disso nada se resolve. Foi muito bom isso. Depois de tudo isso, eu tive a presença aqui no rancho de uma pessoa incrível que alugou o rancho no último final de semana. Na realidade, ela foi a última que locou o Rancho Florista, né? Que agora então é nosso escritório, meu estúdio e tudo mais, né? Então nós vamos estar reformando aqui também. Aí eu passei tudo isso para ela, ela veio com o filho dela para buscar a panela de pressão que ela havia esquecido. Aí ela ficou muito aborrecida, porque então nós não vamos estar mais locando o rancho. Mas ela entendeu a razão e os motivos, né? Ela entendeu. E ela ficou muito feliz em saber que nós vamos estar cuidando muito bem do Rancho Florista, de uma maneira que vai brotar mais frutos a partir disso, né? Então, nós vamos cuidar muito bem do Rancho Florista. Eu falei isso a ela. Gente, como é bom, né? A gente ouvir e entender o quanto algumas pessoas são boas pra gente, mesmo a gente não as conhecendo. Eu tive essa honra de conhecê-la. Quando a Thaís me passava os áudios dela pedindo explicação sobre o rancho, eu falava, nossa, que voz doce, serena. Então eu tive a honra de conhecer essa pessoa. Ela então veio toda chateada, porque ela então teve um pequeno acidente aqui no rancho, ela escorregou, se machucou, teve que dar pontos, né? E ela estava aborrecida lá na casa dela. Aí então ela falou com o filho dela, vamos lá buscar a panela de pressão lá no rancho. Aí me ligaram da portaria e ela então veio aqui buscar. Ficamos horas conversando. Foi a hora então que eu descansei. Até ela falou, tô te atrapalhando. Eu falei, não, nós estamos conversando, enquanto isso eu descanso. Foi muito bom a presença dela aqui. E ela estava me falando que ela então estava aborrecida, porque ela tinha se machucado, e ela então quis sair um pouco e decidiu vir aqui. E o quanto ela mudou, o quanto ela se sentiu melhor depois que a gente conversou. Ela chegou com os olhos murchos, tristes, né? Meio assim. Aí depois a gente acabou dando risada, se distraímos e ela foi embora mais renovada, com os olhos brilhando, e porque a gente falou muito a respeito de
o que acontece com a gente no decorrer dos anos, que por mais que seja ruim, ela também nos ensina. E o filho dela, um rapaz muito sábio, falou tanto a respeito disso, que embora algumas coisas ruins nos aconteçam, tiramos dela então com muita sabedoria. Nós tiramos de algumas coisas que nos acontecem que não é bom, coisas que contribuem para o nosso crescimento. A gente aprende com o outro, isso é muito bom. E o quanto nós então podemos dar ao outro uns minutinhos do nosso tempo, e esse momentinho, esses minutinhos, quanto passa a ser precioso para o outro. Ela estava triste e foi para casa feliz. Trocamos ideias. E eu fiquei muito feliz porque o período na qual eles estiveram usando aqui o rancho, eu até me assustei a hora que eu abri as portas para entrar. O quanto estava limpo e organizado. Na realidade, se todos fizessem isso, em cuidar bem do espaço que usufrui, não importa se esse espaço não é teu. Ele é teu enquanto você está usando esse espaço. Então você cuida desse espaço. Você cuida, você zela, e Deus entende que você ama o outro e ama os momentos que você tem. E você então cuida daquele espaço, porque ele também faz parte do seu momento. Não importa se a casa não é sua, se o prédio comercial não seja seu, não importa. O importante é que enquanto você está ali usufruindo daquele espaço, você então cuida, você zela. Ele é teu, porque na realidade, se você deixar de pagar as suas contas, você deixa de ser dono das coisas. O que é ser dono? O que é ter muitas propriedades? Nós falamos já sobre isso. O ser dono é você ser dono do momento na qual você está vivendo naquele espaço. Não importa qual é o tempo, se foi 3 dias, se foi 6 dias, se foi 1 mês, se foi 1 ano, se foi 3 anos. Importante é você entender que no momento na qual você está nesse espaço, você tem que ser zeloso, você tem que ser cuidadoso, porque esse espaço pode realmente não ser seu, como nada nessa vida é sua. Tudo é nos dado como um presente. Tudo nos é emprestado para que a gente possa usufruir. E se a gente entende isso, Deus entende que nós então merecemos mais e mais e mais. E parece então que os caminhos se abrem e as coisas vêm para você. Porque você não é egoísta. Porque não é meu, eu não vou cuidar. Porque tô nem aí, vou quebrar mesmo. Não, porque se você não zela do que não é seu, você não tem por que ter. Veja bem o que significa isso. Você vai para um motel. A camareira vai passar aqui, ela que se vire. Eu não tenho esse hábito. Eu acostumei a ir para um hotel. Se eu for, por mais que eu fique lá 1 dia, 2 dias, meia hora, seja lá quanto tempo for, quando eu sair, eu quero colocar as coisas no seu devido lugar, tirar o meu lixo, varrer o meu espaço, cuidar, zelar, e eu cuidar ali e agradecer a cada minuto que eu estou naquele espaço. E é isso que temos que fazer. Não importa o local, não importa o que você esteja fazendo, cuide bem. Hoje a Daiane me ligou e falou assim: você vai ficar brava comigo? Eu mudei todas as prateleiras de lugar. Eu falei: não, Daia, você tem que colocar os móveis de uma forma que você se sinta bem. Porque ela me disse que ela não estava se sentindo bem aonde estava a escrivaninha de atendimento. Aí ela quis mudar as coisas para ela se sentir melhor. Mude as coisas, seja dono
embora você saiba que alguém é responsável pela empresa, mas você é dona enquanto você está ali cuidando. É isso que eu falo para elas todos os dias. Se eu não estou, você cuida como se você fosse a dona. Se eu estiver, você continue cuidando. É assim. A Lu, quando ela vem limpar aqui, ela cuida de cada detalhe. Se tem que tirar a cortina, ela já tira. Se tem que tirar um lençol para lavar, ela já tira. Se aquele tapete tem que lavar de novo, lava de novo. Se tem que alvejar o guardanapo, alveja o guardanapo. Cuida como se fosse dela, sim, em cada detalhe. É assim que tem que ser. Não importa o que você estiver fazendo, para quem você estiver trabalhando. Cuide das coisas como se fosse sua e as portas vão se abrir para você. Seja grato por tudo que você faz pelo outro e Deus abre as portas da sua prosperidade para você, abre os caminhos para você, as coisas começam a acontecer a partir do momento que você passa a entender o que é do outro também é meu. Não é destruindo, porque você está destruindo algum momento seu. Então você cultivando é lindo. Eu tenho um cliente que quando ele aluga a choupana, ele faz questão de tirar os mínimos matinhos dos vasos. Ele faz questão de adubar os vasos. E eu sei que é ele, porque todas as vezes que ele pega o rancho, eu vejo que algo diferente foi feito pelas plantas. Ele faz questão de me ajudar a cuidar do espaço, porque ele sempre está alugando. Então, no momento na qual ele está ali, ele está zelando, porque quando ele volta, ele nota que aquela planta que ele cuidou, ela melhorou, ela ficou mais bonita. Não importa se vai passar 6 meses, ele vai pegar então de novo. Ele já viu que ela cresceu. Consegue entender? Que mesmo que não seja seu, você tem que entender que faz parte de você também. Conseguiram entender o que eu falei? Então quer dizer que se eu pago aluguel, eu tenho que entender que a casa é minha, isso. Quer dizer, se eu tenho um prédio comercial, não é meu, eu tenho que cuidar como se fosse meu, isso. Quer dizer, então, que é assim que funcionam as coisas, isso. Tá bom? Fica com Deus. Espero vocês aqui amanhã para a gente conversar mais. Até!